Pai do Senhor, amados irmãos, estou cumprimentando você, minha irmã, o irmão, do lugar onde você me escuta nesta hora, do lugar onde está-me a ver nesta hora. Que a graça do Senhor possa lhe cobrir neste momento. Eu sou Orlando Marcos Schlen, um dos pastores aqui na Igreja Evangélica Vasos Escolhidos de Cristo. Eu vim aqui hoje para poder compartilhar consigo a palavra de Deus, a palavra que é vida, a palavra que é saúde. E vamos desde já abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 1, no versículo 10. Creio que todos nós já temos as Bíblias abertas e eu passo a ler. A Bíblia diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e o mesmo parecer. Versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, entregar este momento nas Tuas mãos. Queremos partilhar a Tua palavra com o Teu povo, aquele povo que o Senhor o comprou, meu Pai, com sangue, aquele povo que o Senhor redimiu, aquele povo que o Senhor o amou, aquele povo que o Senhor o chamou, aquele povo que o Senhor sofreu naquela cruz. Pai, quero pedir nesta hora a unção do Espírito Santo, o Mestre por excelência, para me capacitar, meu Pai, para que possa transmitir esta palavra sem margem de erro, Papá, para que o povo, meu Pai, possa crescer, para que o Teu povo, meu Pai, possa conhecer a verdade, pois o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Permita, Pai, que este povo, Papá, possa se fortalecer, meu Pai, com a Tua palavra. Que o povo possa ser alimentado para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu trouxe aqui este dia para poder conversar com os irmãos o tema que diz assim: as consequências das divisões. Ora, nós acabamos de ler este texto bíblico, primeira carta aos Coríntios, e sabemos que a igreja de Coríntios, ela foi fundada por Paulo, provavelmente no ano de 52 depois de Cristo. E sabemos que quando Paulo esteve lá, por ocasião da fundação desta igreja, ele a deixou como uma igreja unida. Mas quando ele saiu, começaram a surgir problemas de divisões, como nós aqui
acabamos de ler, problemas de contendas, problemas de invejas entre os irmãos. E isto fez com que Paulo, no ano de 55, ele pudesse fazer uma carta para corrigir este e outros problemas que a igreja de Corinto apresentava. Amados irmãos, estes problemas de divisão aqui relatados, eles surgiram por causa de supostas lideranças. Ou seja, alguns da família de Cloé, como a Bíblia diz, eles informaram a Paulo. O que informaram? Que existiam alguns que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E outros diziam: eu sou de Cristo. Cada um buscava uma inclinação, aquela que lhe satisfazia. E mesmo estes que diziam que são de Cristo, era uma inclinação para eles. Não era no sentido de uma verdadeira adoração. Ora, a igreja começou a revelar divisão. O que está mais do que claro aqui é que a adoração dos irmãos da igreja de Corinto, ela deixava de alguma forma alguma dúvida. Pois, se eles declaravam que cada um era de um determinado homem de Deus, isso significava que não era Deus que estava a ser adorado, mas sim a figura do líder, a figura da pessoa a quem eles estavam escolhendo. Ora, o apóstolo Paulo dedicou 4 capítulos aqui na primeira carta aos Coríntios. Estou a falar de 1 Coríntios 1 a 4, para poder falar do perigo das divisões. Uma das primeiras coisas que Paulo aqui apontou como perigo das divisões é que elas colocavam nos líderes uma posição que somente Cristo podia ter. E este é um problema. A segunda coisa que mostra o perigo das divisões é que os líderes, os pregadores da palavra, eles eram tidos como pregadores de filosofias, de ciências humanas e não da palavra de Deus. A terceira coisa é que os coríntios, eles tinham um falso entendimento do que é a sabedoria de Deus, porque eles consideravam mais a sabedoria do mundo em relação à sabedoria que nos é dada pelo poder do Espírito Santo. A quarta coisa é que as divisões, elas mostram que os líderes, os pastores, de alguma forma eles se tornam rivais e não cooperadores no trabalho do Senhor. Então Paulo, ele escreveu esta carta para mostrar que as divisões, elas não devem acontecer na vida da igreja. As divisões, elas devem ser eliminadas na vida do povo, porque elas têm consequências graves. A primeira das consequências aqui que nós estamos a trazer para compartilhar com o irmão e com a irmã é que as divisões, elas revelam imaturidade espiritual.
Ora, se nós formos a ler a palavra de Deus, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4, nós já vamos perceber que Paulo, ele chama aos coríntios de irmãos. E se nós formos a ler aqui no capítulo 1, versículo 2, percebemos que Paulo chama aos coríntios de igreja de Deus e santificados, aqueles que invocam o nome do Senhor. Ele não está a chamar a eles de descrentes, ele não está a chamar a eles de pessoas que não conhecem a Deus. Ele reconhece a eles como aqueles que têm o Espírito de Cristo. Mas há algum problema. Nós podemos perceber aqui que em Coríntios, se nós formos a ler a primeira carta aos Coríntios 14, havemos de perceber que a igreja se reunia para adorar. Embora com problemas, com esta adoração tinha problemas, mas eles pelo menos se reuniam para poder adorar. Se nós conseguimos perceber mais, havemos de ver que na igreja de Coríntios haviam dons espirituais. Ela não era uma igreja sem manifestação de dons espirituais. Havemos de ver realmente que, na verdade, eles eram irmãos. Então, o que estava a acontecer realmente? Se eles eram filhos de Deus, se eles são a igreja do Senhor. Paulo aqui mostra claramente que eles estavam a demonstrar imaturidade espiritual. Porque ao haver inveja, haver dissensões entre eles estavam a mostrar uma fraqueza. Ora, as divisões, elas revelam fraqueza na vida dos cristãos. É isto que eu quero compartilhar com você hoje, minha irmã, meu irmão. Que nós devemos nos libertar da fraqueza espiritual. Nós devemos nos fortalecer, devemos crescer espiritualmente. O que Deus espera de nós é que eu e você possamos mostrar um crescimento, um desenvolvimento espiritual. Ora, Paulo aqui, eu vou ler para você para poder perceber melhor. A Bíblia diz aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, no versículo 2, diz: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tão pouco ainda agora podeis. Ele mostra que os irmãos da igreja de Corinto estavam parados no tempo. Eles ainda permaneciam como bebês espirituais. Eles não revelavam um crescimento. Eles não revelavam uma maturidade. Por quê? Porque, primeiramente, de facto, uma criança espiritual precisa de leite. Mas cada vez que vai crescendo, vai precisar de alimento sólido. E eles até aquele momento, ao demonstrar divisão, a demonstrar dissensões, invejas, eles não estavam a revelar algum crescimento. Ou seja, os irmãos, eles ainda estavam no estágio de bebês espirituais. Devemos, amados irmãos, sair do estágio de bebês espirituais, crescermos. Porque as coisas da fé, elas precisam de um desenvolvimento. Nós precisamos de desenvolver para conhecê-las. Nós precisamos de crescer para nós podermos entendê-las. Porque cada vez mais que nós formos bebês espirituais,
permanecermos bebês espirituais, dificilmente nós vamos mostrar coisas maiores. E não é isso que o nosso Deus, o nosso Pai, espera de nós. Imagine você, irmão, minha irmã, ter uma criança que nunca sai do estágio em que ela está. Como é que você se sente? Deus não fica satisfeito com esta posição, a posição de permanecermos como bebês espirituais. Enquanto nós estamos a crescer no corpo, fisicamente, nós estamos a crescer, estamos a ganhar massa corporal, mas não crescermos espiritualmente, isto revela que nós temos um problema. Deus quer que nós saiamos disto. A segunda consequência que eu aqui trouxe, para poder mostrar aqui ao meu irmão e à minha irmã, é que as divisões elas revelam ignorância quanto à verdade de que Deus é que cuida da igreja e tem deixado os seus servos como responsáveis deste rebanho. Ora, para trazer esta verdade, o apóstolo Paulo, aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 5 ao versículo 11, ele faz duas analogias. Primeiro, a analogia do campo de produção. Ele chama a igreja de lavoura de Deus. E a segunda analogia, ele mostra que a igreja é o edifício de Deus. Ora, quando a igreja ela é tratada como lavoura de Deus, significa que lá tem trabalhadores. E quem são os trabalhadores? Os trabalhadores são os servos. Os trabalhadores são os pastores, são os líderes, são os obreiros. Esses é que estão a trabalhar na lavoura de Deus. Eles estão a trabalhar não para eles, mas estão a trabalhar para o Senhor. Estão a trabalhar não no lugar deles, no campo deles, mas estão a trabalhar no campo do Senhor. E cada um dos trabalhadores vai fazendo o que Deus colocou para que cada um faça. No campo, há aquele que semeia, mas também há aquele que depois vai verificar que, olha, onde foi semeado, nasceu um capim. E depois vai tirar aquele capim. Mas também é aquele que vai fazer a rega, para permitir que aquilo que foi semeado possa crescer. Ora, cada um tem a sua parte. Mas nem aquele que semeia, nem aquele que tira o capim, nem aquele que regou, tem importância superior em relação àquele que faz crescer a semente. Porque quem faz crescer a semente é Deus. É o dono. Ou seja, tanto o campo como os trabalhadores, todos pertencem ao Senhor. O que estou a dizer é o seguinte: o valor que eu dou àquele que prega a palavra para mim, não é o mesmo valor que eu vou dar àquele que me salva a mim. Porque aquele que me salva é o Senhor. O que eu estou para dizer para você é que o lugar do semeador, o lugar daquele que rega, não é o lugar de Deus. Deus não quer que nós possamos idolatrar os nossos líderes. Deus não quer que nós possamos idolatrar aqueles que pregam a palavra de Deus. O que Deus quer, meus amados, é que nós os consideremos, nós os honremos como servos de Deus. Ora, há pessoas, meus amados, que revelam imaturidade. Por quê? Porque alguém diz: eu hoje não vou à igreja porque o pregador fulano não está. Hoje eu não vou à igreja porque o libertador fulano não está. Hoje não vou à igreja porque o fulano não está. Ora, quando eu vou à igreja porque
alguém está lá, então eu não estou a adorar a Deus. Significa que, de alguma forma, a minha adoração está ligada à pessoa. A minha adoração não está ligada ao meu Criador, que é o Senhor. Então, eu quero trazer para você, meu irmão, esta mensagem. Devemos nos livrar da idolatria. Devemos nos livrar de nós colocarmos um lugar errado para os nossos líderes. Sabe? Nós, como filhos de Deus, temos que ter a realidade de que, diante do Senhor, todos nós somos filhos. E eu não devo adorar um filho. Eu devo adorar ao Pai, que é Deus. Tanto eu, como o meu líder, como o meu pastor, como o obreiro, o cooperador, aquele que trabalha comigo, como a ovelha, todos nós olhamos para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. É a Ele que nós devemos adorar. A Ele seja a honra, a glória, o poder, a majestade, o domínio. Na segunda alegoria, ou na segunda analogia, nós vemos um edifício a ser edificado. Mas o edifício tem um fundamento. O fundamento é Cristo Jesus. E ninguém deve colocar outro fundamento fora do fundamento que é Cristo Jesus. O fundamento já foi lançado. Todos aqueles que estão a trabalhar no edifício, eles trabalham sobre o fundamento que já foi lançado. O que nós estamos a fazer como servos de Deus é lançar a palavra de Deus sobre Cristo Jesus. Todos nós pregamos Cristo Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que morreu a favor de nós. Estamos a construir o santuário de Deus. Estamos a construir o edifício de Deus. Estamos a construir a casa do Senhor. Estamos a construir a igreja do Senhor. Então, não são os construtores que devem ser valorizados em razão ou superando o fundamento que é Jesus Cristo. Porque todos nós estamos a edificar sobre uma base. Amados irmãos, os pastores, os obreiros, não estão à procura de adeptos, não estão à procura de admiradores, estão à procura de almas para Cristo. E se nós, como filhos de Deus, somos almas preciosas diante do Senhor, devemos evitar sermos adeptos, sermos admiradores, sermos perseguidores. Nós devemos ficar firmes em Cristo Jesus. Nós não adoramos a Deus por causa daquele ou por causa do fulano. Nós não adoramos a Deus por causa daqueles que nos lideram. Nós adoramos a Deus por causa de Deus. Nós adoramos a Deus por causa do Deus que nos fez. E é isto que cada um de nós deve estar mais preocupado a fazer. Ninguém deve ficar de fora deste edifício. Ninguém deve ficar de fora desta lavoura por causa de uma liderança, por causa desta ou aquela. Não, meu irmão, entenda que todos os obreiros, eles estão a cooperar no trabalho do Senhor. O que eles estão a fazer é aquilo que Deus já mandou. Então, escuta a palavra de Deus. Não olha para o tipo de pessoa. Não olha para a roupa que a pessoa vestiu. Não olhe para de quem é esta voz. Mas ouça a palavra de Deus para você viver. Porque Deus
ter levantado estes servos para permitir o seu crescimento espiritual. Esta palavra que nós estamos a trazer para você hoje, meu irmão, quero lembrar para você que o apóstolo Paulo diz que não deve haver divisões entre nós. Nós devemos eliminar por completo as divisões. Tanto as divisões que ocorrem dentro de uma igreja, de uma determinada igreja local, como as divisões que ocorrem entre membros de várias denominações. Não devem ser as denominações que devem parar o nosso crescimento espiritual. Não devem ser as nossas lideranças que devem parar o nosso crescimento espiritual. Não. Nós temos que crescer. Temos que olhar para Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. Olhemos para Cristo porque é Ele que nos salva. Devemos, como Paulo diz aqui, pensar todos a mesma coisa. Devemos todos, amados irmãos, construir a unidade em Cristo Jesus. Devemos todos nós, amados irmãos, sentir a mesma coisa, andar no mesmo sentido, na mesma direção, tomar decisões que vão de acordo com a palavra de Deus, aquelas que nos unem. Devemos todos nós, amados irmãos, Ivani mati ya kuchuvuka. Ichuvuka Kristo Yesu. Itsika kuchuvuka avanu. Ikubala kuchuvuka avanu. Atilo litaisalela ku. Meu irmão, minha irmã, você ouviu esta palavra? Você precisa de uma decisão. Em todos os tempos. Em tempo de pandemia, olhe para Cristo. Em tempo de dificuldade, olhe para Cristo. Veja só, neste tempo, que tem dificuldades de poder chegar às suas ovelhas, por causa do tempo em que nós estamos a passar. Mas também há ovelhas que têm dificuldades de chegar aos pastores por causa deste tempo. Os templos estão fechados. Agora, se eu e você começarmos a olhar as pessoas que estão a nos dirigir, as pessoas que estão a pregar para nós, e não olharmos para Cristo, havemos de perder o barco. Fanele ku va nghena ngalaweni, hi tshama ka Yesu, hi tumbela ka Yesu, hi namarhela Yesu Kriste, hosi na muponisi wa vutomi bya hina. Hi rhandza vafundhisi va hina, hi rhandza vatirhi va Xikwembu, hi va nyika ndhawu ya vona hi laha va heberi a vulaka hi kona, kambe hi nga suse a xitulu xa Xikwembu ku va hi veka vona, hikuva loko swi endlisa swoleswo a ku pfumela ka hina ku ya mahlweni ku lova. Hosi ya ntamu a hi pfuni. Eu quero orar por sigo nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos nesta hora orando para entregar, meu Pai, o teu povo que escutou esta palavra. Eu quero pedir para que o Senhor possa ajudar, meu Pai, a cada um, meu Pai, dos teus filhos, Pai, a tirar os olhos, papá, Senhor, de coisas inúteis e colocar os seus olhos, meu Pai, em Ti, Jesus Cristo. Pai, liberte, meu Pai, o teu povo, Senhor, das pretensões, das divisões, por causa das lideranças. Liberte o teu povo, meu Pai, e permita que o povo possa crescer em Ti, Jesus. Que a fé deste povo, meu Pai, possa revelar crescimento todos os dias, meu Pai, para que em tempo de dificuldade, Senhor, a solução, meu Pai, venha diretamente do Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, continue cuidando da tua igreja, no nome de Jesus. Eu oro e agradeço de agora para tudo sempre. Amém.